Sabe, a gente costuma presumir na nossa cultura que o domínio dos nossos pensamentos é, por natureza, um lugar totalmente seguro. Tipo um refúgio isolado mesmo, né? A gente adora essa ilusão de controle, com certeza. Exato. A premissa comum é que a mente seria uma câmara estanque, onde a gente pode, sei lá, conjurar a imagem de um incêndio devastador sem sentir o menor calor na pele. Ou imaginar uma agressão brutal sem que isso cause qualquer dano real. Isso. Perfeitamente. Nós tomamos essa capacidade de representação como garantida. A gente esquece completamente da infraestrutura psíquica colossal que precisa operar nos bastidores para que pensar sobre fogo não resulte em queimaduras literais. Pois é. E essa premissa de que a mente nasce como esse espaço seguro e bem delimitado, bom, é reconfortante. Mas a clínica psicanalítica nos mostra que isso é uma grande fantasia. Sim, e é por isso que estamos aqui hoje. Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Nossa missão hoje é desbravar textos monumentais de Melanie Klein, Hannah Segal e Wilfred Bion, para entender como a mente humana constrói o pensamento simbólico. O material denso, mas lindíssimo, não acha? Absolutamente fascinante. A gente vai investigar como a travessia das realidades edípicas e principalmente a dinâmica entre as funções materna e paterna estruturam a nossa capacidade de pensar. Porque, como a gente vai ver, a capacidade de representar não é o ponto de partida do ser humano. É uma conquista, e uma conquista extremamente árdua. Então fica a grande questão inicial para a gente refletir. Como a mente consegue emergir de um estado de terror concreto e impulsos literais para essa capacidade maravilhosa de usar a imaginação, a linguagem e a arte? É um salto monumental, né? E no início da vida psíquica, o limite entre o mundo interno e a realidade externa simplesmente não existe. A mente, nos seus primórdios, é quase um teatro de operações de um terror absolutamente concreto. Ah, certo. E para a gente entender essa arquitetura, temos que olhar para os alicerces. Lendo o texto de 1930 da Melanie Klein sobre a formação de símbolos, uma coisa me pegou de jeito. O que foi? A faísca que inicia todo esse processo cognitivo. Não é a curiosidade intelectual, como a gente gosta de pensar, mas sim a ansiedade. Ah, sim. Klein coloca a ansiedade não apenas como uma faísca, sabe? Mas como um motor primário e irredutível do desenvolvimento do ego. Mas como assim motor? Ansiedade costuma paralisar a gente. Pois é, mas pensa na dinâmica da posição esquizoparanoide inicial. O bebê vivencia impulsos sádicos de uma intensidade, assim, aterradora. O ego primitivo não consegue conter essa destrutividade. Aham. Então ele projeta esses impulsos no seu primeiro objeto, que é o corpo da mãe. E o resultado mecânico disso é que a mãe, na fantasia da criança, passa a conter esse sadismo e vira uma figura persecutória. Nossa, virou um ambiente interno muito hostil, né? Muito, mas aí entra o pulo do gato. Essa ansiedade paranoide atua como uma força centrífuga. Klein diz que se essa ansiedade for o que ela chama de ótima, Ótima no sentido de não ser nem de menos nem de mais. exatamente, se for ótima, ela força o ego a buscar novos objetos no mundo externo para representarem os antigos, tentando diluir esse terror. Entendi. O ego substitui a mãe por um objeto e depois por outro e outro. Certo, mas lendo isso, eu fiquei travado numa contradição quando a gente chega no famoso caso do menino Dick. Ah, o pequeno Dick. Um caso clássico. Sim, porque veja bem, se a ansiedade paranoide empurra o ego para simbolizar e se interessar pelo mundo, por que no caso dele a ansiedade foi tipo um freio de mão puxado? Boa pergunta. Ele era completamente apartado da realidade, não brincava, não usava a linguagem para se comunicar. Se a ansiedade é um motor, por que a mente dele parou em vez de se expandir? É que tem um detalhe crucial aí na teoria kleiniana. É a capacidade do ego de tolerar essa ansiedade. No caso do Dick, a ansiedade gerada pelo sadismo não era ótima, Era excessiva, então. avassaladora. Foi tão extrema que simplesmente obliterou a capacidade do ego dele de se deslocar para objetos substitutos. Ele não conseguiu fazer a transição para a posição depressiva.
Ah, e aí é aí que entra o trabalho da Hannah Siegel, né? Expandindo isso. Exato. Siegel traz uma distinção muito rigorosa que é fundamental para quem estuda psicanálise. A diferença entre o símbolo real e a equação simbólica. E o Dick operava totalmente na equação simbólica. Inteiramente, para ele, uma fantasia de ataque destrutivo não era um pensamento sobre um ataque. Era vivenciado, assim, psiquicamente como um evento real. A coisa e o símbolo eram idênticos. Certo. Vamos desconstruir isso. É como olhar para um mapa, correto? Uma mente saudável sabe que o mapa é apenas papel, tipo um símbolo real do território. Isso, perfeito. Mas uma mente dominada por essa ansiedade extrema sofre de uma equação simbólica. Quer dizer, ela acha que o mapa é o chão real. E se ela rasgar o mapa, ela acredita piamente que causou um terremoto no mundo real. O que é fascinante aqui é exatamente essa confusão. Quando não há distinção entre o eu e o objeto, a capacidade de brincar é obliterada. Porque vira uma zona de perigo, né? Exato. Quando Dick sentia um impulso agressivo de morder, por exemplo, ele não podia pegar um trenzinho de brinquedo e fazer bater, porque na cabeça dele o trem era a destruição. O brinquedo causaria o mesmo dano que a mordida real. É sufocante pensar nisso. O espaço do como se simplesmente desaparece. Desaparece, mas a gente precisa ir um pouco além para entender a mecânica relacional. Como assim? Se o ego está preso nessa concretude onde pensar é agir, como essa mente se relaciona com as pessoas ao redor, com o outro? Ah, e a gente entra na seara do Wilfred Bion, correto? Sobre a identificação projetiva. Precisamente. Bion mostra que na sua forma fisiológica, digamos, normal, a identificação projetiva é a base da empatia. É a primeira comunicação entre mãe e bebê. Os famosos elementos beta e alfa, né? Isso. O bebê projeta elementos beta, que são aquelas sensações cruas, intoleráveis, num continente que é a psique da mãe. E a mãe tem aquele papel de Reverie. Exatamente. A função de Reverie mastiga, por assim dizer, essas projeções. Transforma em elementos alfa, que são experiências que podem ser pensadas e sonhadas, e devolve isso para o bebê de forma suportável. Só que na patologia a coisa desanda. A dinâmica vira pelo avesso. É pura evacuação. O paciente sente de forma muito concreta que partes do self dele entraram fisicamente na outra pessoa, para esvaziar ou controlar o outro. Digmático. Sim, porque a princípio é uma fantasia de intrusão, certo? O paciente sonha com o motociclista invadindo a testa dele, sentindo que a mente do analista está invadindo a dele. Sim, a análise estava gerando uma fantasia persecutória normal para o quadro. Mas aí acontece o imponderável. Durante a sessão, tem um barulho ensurdecedor de motos reais passando na rua. A externalidade interfere. E, espera um pouco, isso levanta um paradoxo. Qual o paradoxo? Nós geralmente pensamos que é bom quando a realidade valida nossos pensamentos, certo? Que é integrador. Mas os textos mostram que em casos de trauma ou de um ruído externo como esse da moto, se a realidade concorda perfeitamente com a fantasia agressiva da pessoa, isso na verdade destrói a simbolização. Isso levanta uma questão importante, de fato. O espaço simbólico exige estruturalmente uma margem de diferença, uma ausência. Um espaço entre o mapa e o território. Exatamente. Quando a realidade externa espelha perfeitamente a fantasia inconsciente, o resultado é o colapso. O ruído da moto fechou a lacuna entre a fantasia de intrusão e a realidade. O sonho virou quase uma alucinação ali na sessão. Sim, deixou de ser material de análise. A distinção entre sujeito e objeto evaporou. É o que explica o impacto tão destrutivo de traumas graves na infância como abusos severos. Porque o abuso real corresponde de forma literal e brutal àquelas fantasias edípicas primitivas, né? Destrói o como se. A mente fica presa na concretude do trauma. O ambiente falha em oferecer um desmentido à onipotência infantil. O trauma aprisiona o indivíduo. Mas olha, esse colapso pode ser gerado internamente também, de forma ativa. Inveja, você quer dizer? Isso, os ataques ao significado. Isso. Inveja na visão kleiniana não é só querer o que o outro tem.
É o desejo de destruir a bondade do objeto primário, exatamente porque o objeto tem algo que falta ao sujeito. Ah, como a paciente dos jargões, achei esse exemplo brilhante no material. É muito ilustrativo. Sim, ela parecia super articulada, falava um monte de termos psicanalíticos chiques durante a sessão. Quem visse de fora ia achar que era pura simbolização. Mas a mecânica era pura destruição. Exato. Ela usava as palavras não para se comunicar, mas para esvaziar de sentido tudo que o analista tentava interpretar. Ela não suportava que ele, um objeto separado, tivesse algo valioso que ela não tinha. Ela atacava o próprio vínculo continente-conteúdo, a função de pensar do analista. É inveja da capacidade criativa do outro. E como contraponto a isso, temos o caso da Helen Keller. Mas o caso da Helen Keller, documentado nas fontes, é lindo. Porque ela vivia num mundo tátil, selvagem, sem representação mental antes da linguagem. E a gente sempre acha que o grande momento da vida dela foi a professora soletrando água na mão dela embaixo da bomba d'água. Cognitivamente foi um marco, claro, mas metapsicologicamente a verdadeira ruptura foi outra. O momento da boneca quebrada. Sim. Antes da bomba d'água, ela tinha quebrado a própria boneca num acesso de raiva, bem característico daquela agitação concreta dela. E depois de entender a palavra água, ela volta para casa, sente os estilhaços da boneca e chora pela primeira vez. É muito profundo. O que ela vivencia ali é a dolorosa entrada na posição depressiva. Ela reconheceu que o ataque dela causou dano a um objeto fora dela. Sentiu culpa e luto. Ou seja, o símbolo só pode nascer quando a mente suporta a experiência da falta. Exato. Foi tolerando a dor da perda, abrindo mão do controle onipotente, que ela criou o continente interno para abrigar a palavra. O que nos leva para dentro do consultório, para o cerne da técnica clínica. Vamos lá. Porque se a mente do paciente precisa de um contorno para suportar tudo isso, sair dessa identificação projetiva patológica, não basta o analista apenas escutar bem. Não, de forma alguma, a escuta neutra não dá conta disso. O analista fornece esse contorno assumindo uma dinâmica parental. Ele encarna as funções materna e paterna. Como é que o analista faz para não ser implodido pelas projeções do paciente na prática? Ele precisa recorrer ao seu próprio casal parental interno. Funciona assim. A função materna no analista é a receptividade. É abrir a própria psique para receber esse ódio, esse terror do paciente e se deixar afetar. Que é a contratransferência. Isso. Mas se ficasse só nisso, na função materna de acolhimento e restrito, o analista ia se fundir com o paciente. Ele ia ser engolido pela psicose transferencial. E aí, a análise morre. Morre. Vira um enactment, uma atuação conjunta onde ninguém pensa. É aí que a função paterna é de vida ou morte. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Pense na mente do analista como um palco de teatro. A função materna abre as portas, convida os atores, que são as projeções do paciente, para entrarem e atuarem com toda a intensidade. Uma excelente imagem. Mas a função paterna é o diretor sentado na plateia, com o roteiro da psicanálise na mão. Ele sente a emoção da peça, mas não pula no palco para brigar com os atores. Ele observa a verdade da encenação. É brilhante pensar assim. Esse diretor na plateia é a interdição, é o terceiro que quebra a fusão entre mãe e bebê. E o que é genial na teoria é de onde vem essa função paterna. Não é o analista sendo autoritário, né? Não. Vem de um objeto interno do próprio analista. Vem do compromisso ético dele com a técnica, com a busca pela verdade. O amor do analista por esse pai, a teoria, é o que protege a mãe, a receptividade de ser destruída pelo paciente. E a interpretação analítica acaba sendo um ato puramente edípico. Totalmente. Porque quando o analista interpreta a partir desse lugar, ele demonstra para o paciente que existe um relacionamento privado dentro da mente do analista, um intercurso interno do qual o paciente está excluído. E o paciente deve odiar isso no começo. Frequentemente a reação é violenta, porque prova que o analista não está sob o controle telepático ou onipotente dele, é um choque narcísico. Mas é a aceitação dessa plateia independente que cura a sanidade a longo prazo, né? Exatamente.
O paciente internaliza não só o que foi dito, mas a função analítica. Ele introjeta um casal parental que sobrevive aos ataques dele e continua pensando de forma criativa. E aceitar isso, essa realidade edípica de que o outro tem uma vida independente, não é só um marco clínico. É a pré-condição para a verdadeira criatividade, não é? É o salto para a sanidade e para a criação genuína. A sanidade nesses textos implica aceitar que os pais têm uma relação que o filho não controla, na realidade externa. E na realidade interna também, certo? Sim, aceitar que a nossa própria mente abriga impulsos que podemos observar, mas não controlar onipotentemente. Isso me lembra o caso da estudante de história que resistia a horrores a esse Édipo. A defesa dela era muito insidiosa, porque vinha disfarçada de harmonia. Falsa harmonia total. Ela não atacava o analista abertamente. Ela concordava com tudo, misturava as teorias dos autores com a do analista para apagar as diferenças. E o sonho dela escancarou isso. Um bebê impedindo o ato sexual. Era ela querendo apagar a diferença edípica, impedindo o intercurso intelectual do analista com ele mesmo. O preço disso é que ela própria se esvaziava, não conseguia ter um pensamento original para a tese dela. A criatividade morreu ali. Porque a criatividade, seja na ciência ou na arte, exige subserviência à realidade que a gente não controla. A Hannah Segal ilustra isso muito bem com aquele livro The Spire, do William Golding. O conflito entre o Jocelyn e o construtor, o Roger Mason. Isso. O Jocelyn quer construir uma torre imensa, baseada num delírio grandioso, ignorando que a fundação da igreja não aguenta o peso. É a equação simbólica em estado puro. A realidade material tem que se curvar à fantasia dele. Enquanto o Roger Mason, mestre de obras, sabe que para criar algo verdadeiro ele tem que se limitar às leis da física. A gravidade não negocia, ele tem que obedecer à realidade material. É a função paterna da limitação. E isso aparece no consultório da Segal com aquela paciente pintora. Lembra? Lembro a que pintava uns quadros decorativos super bonitinhos, mas que eram descritos como estéreis, sem alma. Sim, a arte dela era uma defesa maníaca. Ela usava a pintura para encobrir ativamente os intensos ataques destrutivos inconscientes que ela projetava no pai. Ela queria o belo sem ter que lidar com a feiura da própria agressividade. E a virada estética dela só rolou depois de um sonho muito forte. O sonho do homem ferido numa floresta escura. Esse mesmo. Ela teve que encarar a realidade interna, encarar a dor, o luto pelo pai machucado pelos ataques psíquicos dela, e aí sim conseguiu produzir o que ela chamou de arte real. Subordinada à dor da realidade, sem negação maníaca. Então, o que tudo isso significa? A gente cresce ouvindo aquele senso comum de que criatividade é viajar, é fugir da realidade, quebrar todas as amarras. Mas os textos provam exatamente o oposto, né? O oposto absoluto. A arte grandiosa, o pensamento profundo, só nascem quando a gente se submete às restrições da realidade. Seja a gravidade na construção de uma torre, seja a dor e o luto lá dentro do nosso mundo interno. Se conectarmos isso a um panorama maior, o que a gente extrai de Klein, Segal e Bion é que a formação de símbolos é a jornada que nos tira dessa evacuação literal, destrutiva, rumo à comunicação verdadeira. Uma jornada nada fácil. Nem um pouco. Requer tolerar a falta, que é a posição depressiva, e respeitar essa união dos pais, a função materna e paterna. É só assim que o nosso próprio mundo interno pode ter um intercurso livre e genuinamente criativo. Águas tão profundas da mente. Foi um prazer, como sempre. Mas é aqui eu não resisto. Antes da gente ir, quero deixar uma pulga atrás da orelha. Algo para vocês pensarem que constrói sobre tudo isso que discutimos. Lá vem. Se a nossa capacidade de criar símbolos abstratos, de ter sanidade e de sublimar, depende de aceitarmos que a realidade e o outro não espelham perfeitamente nossas fantasias. Quer dizer, se depende de suportar essa frustração edípica. O que acontece com a mente humana hoje, na era dos algoritmos digitais? Isso é provocativo mesmo. Nós vivemos imersos em bolhas desenhadas matematicamente para confirmar, espelhar e validar perfeitamente cada uma das nossas projeções. O algoritmo elimina qualquer exclusão ou divergência. O espelho perfeito. Pois é.
Estaríamos nós, como cultura, sendo empurrados de volta para uma gigantesca e perigosa equação simbólica. Estamos perdendo a capacidade paterna de distanciamento e, consequentemente, a nossa verdadeira liberdade de pensar. Fica a reflexão. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo mergulho.